O presidente da FENACON defende benefícios para micro e pequenas empresas na SIC. Entre as principais lutas de Valdir Pietrobon estão redução da carga tributária e desburocratização. Teria que aprovar uma reforma tributária, porque só vai vir a carga tributária vai mudar com o tempo, onde quanto mais pessoas puderem contribuir. Hoje muito poucas pessoas pagam imposto, e aí quem paga, paga muito. Então quem sabe com a reforma tributária a gente pudesse expandir o leque de pessoas que pagam, automaticamente pagariam menos. Trazer esses 11 milhões de pessoas que estão na informalidade nesse país, que imagina 11 milhões que estão na informalidade sem pagar nada, e utilizando todo o governo, todos os trabalhos, os serviços que o governo tem que prestar. Ele defende a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa e secretarias estaduais, bem como a manutenção de 30 dias de aviso prévio, a retirada da contribuição social de 10% sobre a multa rescisória do FGTS e o aperfeiçoamento da Lei Geral da Micro e Pequenas Empresas, que estará em discussão no Senado nos próximos dias. A reunião almoço foi alusiva aos 35 anos do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, o SESCOM Serra Gaúcha. O presidente da SIC, Milton Corlatti, entregou ao presidente do SESCOM Serra Gaúcho, Tiago Dalcorno, uma placa em homenagem ao sindicato. Tiago, 35 anos, esse evento. Quais as prioridades hoje do SESCOM? Acho que as prioridades do SESCOM, esse próprio evento veio trazer a reflexão sobre isso. Trazer o presidente da nossa federação e mostrar o verdadeiro papel das empresas de contabilidade hoje na gestão dos negócios das empresas. Que hoje, com a burocracia que nós temos no Brasil, com as mudanças tecnológicas que o governo está nos implementando e com as próprias necessidades de gestão, a questão de concorrência de mercado, é muito importante ter um contador forte e ser assessorado por empresas de contabilidade fortes, empresas que investem em treinamento e qualificação do seu pessoal. A reforma tributária é uma coisa assim que ainda precisa amadurecer muito, porque com o sistema político que nós temos no Brasil hoje, nós temos muito que evoluir. Quer dizer, a questão de contrariedade entre estados, municípios, às vezes até a União quer fazer a reforma, às vezes a própria União não quer fazer a reforma tributária, porque para ela, do jeito que está, também não está ruim, porque Brasília arrecada verdadeiras fortunas, né? Eu acho que ainda nós temos um caminho longo a percorrer. Eu acho que o deputado Pepe tem boas intenções, boas ideias, tem nos ajudado muito lá em Brasília, mas eu entendo que na hora de votação, na hora de se discutir, a gente sempre acaba tendo entraves. E acho que nós temos ainda um caminho longo a percorrer, mas nós vamos continuar batalhando com muita força, com muita sobriedade, junto com a nossa FENACON, para que, quem sabe, um dia a gente consiga ter uma carga tributária mais justa nesse país. É um obstáculo ao desenvolvimento econômico, essa alta carga tributária? Ela evita a geração de empregos, a expansão do parque industrial, comercial e de serviços? Tudo fica mais caro, né? Haja vista se você, por exemplo, comparar com China, comparar com outros países que estão ganhando muito mercado no Brasil, eles pagam, além de salários muito mais baixos, eles não têm a questão trabalhista, a questão tributária tão pesada como nós temos no Brasil. E isso dificulta, não só as empresas, mas dificulta até a questão da própria infraestrutura, do investimento na infraestrutura do Brasil. Investir no Brasil acaba se tornando caro para fazer as coisas. Já visto, nós temos aí a questão da Copa do Mundo, que as obras, nós estamos há 2 anos na Copa e as obras parece que não vão, né? Não vão. Então, esse é um exemplo claro do que a carga tributária alta gera, ou seja, se paga muito imposto e se tem muito pouco retorno. Deputado, sobre a lei da microempresa, da pequena empresa, que o senhor está trabalhando no Congresso. Não, na Câmara nós já aprovamos, né? Uma lei que prevê o reajuste em 50% dos limites de enquadramento das faixas intermediárias, do Simples Nacional. Também permite o parcelamento de dívidas, eventualmente de empresas que ficarem inadimplentes, e no momento que parcela a dívida pode novamente voltar a se enquadrar no Simples. Um incentivo à exportação para a micro e pequena empresa optando do Simples, e uma grande desburocratização das obrigações acessórias do empreendedor individual. Já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e aguarda a votação agora no plenário do Senado. Acredito que ao longo do mês de outubro deve ser aprovado no Senado e deve ir à sanção para a presidente Dilma sancionar a lei ainda nesse mês.
Sobre a sucessão aqui no município, qual é a sua visão? É um processo que está começando agora, é muito cedo para dizer qual será o cenário, quais os partidos que lançarão candidatos, né? Ainda é muito cedo, né? Está ainda na fase interna das decisões dos partidos, né? Então, nesse momento o debate é mais intrapartidário do que, eventualmente, né, dos partidos com o conjunto da sociedade. Exemplo da última eleição, só uma grande coligação pode definir, já temos isso. O senhor vê possibilidade do PT articular uma coligação em nível municipal? Eu acho que a coligação é importante, mas só a coligação não resolve. Tem um conjunto de outras questões que entram em jogo, né? Se fosse por tamanho de coligação, teria partido que devia ganhar a eleição e não ganha, nem com coligação muito grande, né? Então tem um conjunto de questões, é óbvio, nosso partido quer fazer coligações, nós temos um parâmetro político de coligações, que é com partidos que estejam na base de sustentação do governo Tarso, né, do nosso governo do Estado, e estamos abrindo as negociações com esses partidos para fazer essa composição. O senhor é candidato? O partido vai definir internamente essa questão, eu coloquei o nome à disposição da executiva do partido, tem também o Marcos Daneluz, a Marisa Fórmulo, que também são dois bons nomes, né? E nós vamos tomar essa decisão nos próximos meses aí. Acompanhe as votações da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa lá no Congresso Nacional, porque ali, na questão da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, nós estamos fazendo uma grande reforma tributária que atinge 98% das empresas brasileiras.